Quando a gente está começando nesse mundo da panificação, a tendência é que quando a gente pegue uma massa mais hidratada, mais pegajosa, a gente queira adicionar bastante farinha, o que nem sempre é vantajoso, porque acaba que o nosso pão vai ficando mais pesado e maçudo. E foi pensando nessa dificuldade que muitas pessoas têm de lidar com esse tipo de massa mais hidratada, mais pegajosa, eu separei algumas dicas para auxiliar nesse processo. E a primeira dica que eu dou para lidar com essas massas mais hidratadas é: unte um pouco a sua bancada, as suas mãos, a sua espátula com um pouquinho de óleo, farinha ou água. Vai te ajudar bastante na hora de manusear esse tipo de massa. Nada de exagerar. Eu costumo fazer isso quando eu vou modelar a massa do panetone, que é uma massa mais mole e mais difícil de trabalhar. Mas outras pessoas preferem, ao invés de óleo, passar manteiga, na bancada. E uma coisa que eu gosto bastante é de passar um pouquinho de farinha na ponta da espátula e um pouquinho na mesa. Nada de exagero, Sempre pouquinho para não pesar a nossa massa. E o ideal é que você vá testando, os diferentes métodos, se você prefere água, se você prefere um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha. Mas isso com certeza vai te ajudar a manusear esse tipo de massa. E a segunda dica é: coloque a sua massa na geladeira. Refrigerar a massa do seu pão durante o processo de fermentação vai ajudar muito no manuseio desse tipo de massa. E mesmo quando eu faço pães com fermento biológico, eu gosto de fazer a longa fermentação, eu faço o meu pão na noite anterior, e cubro bem para que ele não resseque na geladeira, tampo e deixo ele fermentando ali lentamente. Aí no outro dia a massa vai estar bem mais fácil de trabalhar e bem menos pegajosa. E esse processo ele ajuda muito quando a gente está lidando com massas mais hidratadas, tipo brioche, porque a geladeira vai fazer com que esse tipo de massa endureça um pouco e fique bem mais fácil de manusear. Porém, a gente tem que lembrar que quando a gente coloca a massa na geladeira, a gente vai ter que ter mais paciência, porque o processo de fermentação vai ser bem mais lento, mas acaba que o nosso pão também fica bem mais leve, bem mais digestivo. E você pode compensar essa fermentação na geladeira deixando ele fermentar a fermentação final em temperatura ambiente. E a terceira dica é: faça movimentos rápidos ao manusear a massa do seu pão. Quando a gente está começando a manusear esse tipo de massa, a gente fica com um pouco de agonia, Porque às vezes a gente crava as nossas mãos ali na massa e a massa fica toda pegajosa, parecendo um slime. E para reduzir essa sensação ruim, essa agonia que dá dessas massas muito hidratadas, o ideal é que a gente manuseie elas bem rápido, sem hesitar muito, sabe? E nessa hora, um cortador ou espátula de padeiro vai te ajudar muito, porque vai te ajudar a levantar, dividir, transferir essa massa sem que a sua mão fique muito pegajosa. Porém, quando a gente está lidando com massa de pão, é normal que às vezes a nossa mão fique meio pegajosa mesmo. Então, quando isso acontecer, respira fundo, fica tranquilo, pega um raspador, raspa a sua mão ali, tira toda a massa e continua o processo. E a quarta dica para lidar com pães mais hidratados é: estude a textura da sua massa e veja se aquela textura é normal. Observe e estude a receita que você está fazendo. A massa do panetone, por exemplo, é uma massa mais hidratada, mais pegajosa, então é normal que ela grude um pouco nas mãos. E estudando a sua receita, sabendo que a sua massa é mais pegajosa mesmo, você já vai lidar de uma forma bem mais tranquila com esse tipo de massa, o que vai evitar também que você adicione muita farinha. Então, sabendo que aquela receita que você está fazendo já é uma receita mais hidratada, mais pegajosa mesmo, você vai lidar melhor com a situação e vai evitar excesso de farinha na sua massa, e o seu pão vai ficar bem mais leve e, consequentemente, menos maçudo. E a quinta dica é: treine fazer pão com massas menos hidratadas. Se você não se sente confortável em fazer um pão com uma alta hidratação, não tem problema. Não necessariamente a gente precisa fazer um pão super hidratado para ter bons resultados. Treine bastante fazer pães com massas menos hidratadas, e quando você se sentir mais seguro, aí sim você pode ou não migrar para massas mais hidratadas. É tudo uma questão de escolha. E a sexta dica é: faça dobras no seu pão. O movimento de esticar e dobrar das dobras vai fortalecer bastante a massa do seu pão. Então a gente usa o recurso das dobras para deixar a nossa massa mais estruturada
E você vai perceber que no final do conjunto de dobras, a sua massa vai estar bem mais fácil de manusear e bem menos pegajosa. Dica 7. Observe a sua farinha. Diferentes tipos de farinha têm diferentes níveis de absorção de água. Certifique-se de usar a farinha correta para a sua receita ou ajuste os níveis de água de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua farinha. De nada adianta a gente tentar, por exemplo, reproduzir uma receita de panetone italiano com uma farinha muito fraca que não vai aguentar aquela carga de gordura tão alta. Então você vai se frustrar, que a sua massa vai ficar muito pegajosa e não vai ter a estrutura suficiente. E a 8ª e última dica é: pratique bastante. Com as fornadas, a observação e a prática, você vai notar que cada vez mais você vai usar menos farinha para manusear a massa do seu pão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas dicas. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal.